estar pregando em português de novo. De vez em quando fica querendo escapar. Se você escutar alguma coisa meio estranha, pode ser línguas, pode ser francês, mas está tudo bem. E eu, assim, quando a gente estava no louvor, eu tive uma percepção muito forte no meu espírito que Deus realmente tem algo para comunicar hoje. Que existem coisas que a gente recebe escutando a palavra, e existem coisas que a gente agarra no espírito. Então, fiquem prontos para agarrar, porque Deus ele vai derramar aqui uma unção nova, fresca, para essa estação nas nossas vidas, amém? Porque Ele programou, isso não tem nada a ver não tem glória nenhuma para nós, mas é realmente algo da agenda do Senhor. Ele programou esse dia hoje na sua vida, na nossa vida, e as coisas vão avançar, amém? Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, nós estamos aqui por um propósito. Se Deus nos colocou nessa nação. Vocês sabem, a gente foi quase que catapultado para a França. A gente tinha uma vida boa no Brasil, e mais um dia o Senhor falou, chegou o tempo de vocês irem, né, cumprirem o seu id. E a gente estava tranquilo, mas o Senhor tinha um propósito nas nossas vidas. Não era só trabalho, como a gente fala na França, né? Trabalho, metrô, trabalho e dodô. Metrô, boulot, dodô. Não é só Fica isso mais que Deus engraçado tem. em francês, né? Não é só isso que Deus tem pra gente, amém? Então Ele nos tirou da onde a gente estava e nos fez lembrar dos sonhos que a gente tinha, do propósito que Ele tinha para as nossas vidas. E a gente disse, eis-nos aqui, Senhor. E Ele nos levou para aquela nação. E cada um de vocês não está aqui por acaso. Cada um de vocês tem um propósito. O Senhor tem um propósito. Ele tirou lá de onde você estava e trouxe você para cá, para Portugal. Vocês sabem, a gente está vivendo o tempo do reavivamento aqui na Europa. E é através de cada um de vocês que Deus vai trazer esse reavivamento. Aliás, o reavivamento já chegou. Aleluia! Ele já chegou. E nós fazemos parte dessa história. Atos dos Apóstolos. É um capítulo novo que começou. Amém. Aleluia! E vocês fazem parte de tudo isso, irmãos. Oh, aleluia! Vocês sabem, quando o avivamento chegou nas nossas cidades, chegou ao mesmo tempo, né? Em São Paulo, ali na região de São Paulo, Campinas, Guarulhos. E a gente viveu muitas coisas extraordinárias. Tinha sinais, tinha realmente maravilhas. E há um tempo atrás alguém perguntou para a gente, vocês sabiam que vocês estavam no meio de um avivamento? E a gente falou não, porque a gente tinha a impressão que aquilo era normal. Irmãos, na Páscoa agora, que passou, 12 mil pessoas foram batizadas nas águas na França. Aleluia! Gente, se isso não é avivamento, não sei o que é isso. Deus está trabalhando aqui na Europa e nós vamos avançar. Nós vamos avançar. E a gente, desde ontem, tem um versículo que está no nosso coração, que é Tiago 1. Não, Tiago 1 não. Desculpa. O versículo está no coração. Gálatas 6:9. Se vocês quiserem abrir com a gente. E eu vou explicar um pouco como a gente funciona, tá? Para vocês criarem expectativa no coração de vocês. Nós operamos no Ministério de Ensino. Então, vocês vão perceber um pouco dessa unção correndo no início do culto. Mas eu particularmente opero também no Ministério do Profeta. Pastor Rony, ele é pastor. E a gente tem essa coisa do avivamento muito forte dentro da gente. Né? O Senhor tem nos levado para fazer reuniões de avivamento. Então, vocês vão perceber que quando a gente ministra a palavra é assim mesmo, é calminho. Não vai ter muito grito, não, tá bom?
Mas a palavra ela vai entrando assim, ó. E vai trabalhando o coração de vocês. E algumas vezes vocês vão ter essa impressão que está falando diretamente com você. Oxe, eles conhecem a gente. É essa unção profética operando. E no final, eu tive uma visão aqui, quando a gente estava, da gente impor nas mãos. E aí, essa unção mais profética, mais de avivamento, ela opera. Tá bom? Então, fiquem prontos. Porque nosso ministério, ele atua como um bolo de aniversário, em camadas. Tá bom? Então, a gente vai servir a primeira camada agora, que é da palavra. Amém? Fiquem com expectativa recebendo essa palavra. É assim mesmo, é devagarinho, mas vai entrando. Amém? E é poderosa. A palavra é poderosa para salvar as nossas almas, irmãos. É a palavra que tem poder. Então, eu e o Rony, a gente não vai gritar muito, não. Mas a palavra, ela vai gritar dentro do seu coração. Ela vai gritar e vai fazer esse efeito que ela veio para fazer hoje. Ela está sendo liberada com um propósito. E esse propósito vai ser cumprido. Por quê? Porque a palavra é poderosa. Amém? Então, receba aí. A gente agradece, aleluia e glória a Deus. Amém? Aleluia. Amém. Então, lá em Gálatas 6:9, está escrito assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, essa palavra cansemos, né, vem do grego, que é ekakeo, que é estar completamente sem vigor. Aquela pessoa que está cansada, sem vigor, e abatido, sem coragem, que está exausto, né? Então, às vezes a gente vê pessoas que estão lá ao nosso lado, e a gente pergunta, você está bem? E a pessoa, eu estou cansado. Né? A gente tem até um irmão lá na igreja, que ele estava todo o tempo cansado ultimamente. Daí ele chega para um cachorro nosso, o cachorro da nossa filha, e pergunta, Suco, que é o seu nome, né? Suco, você está cansado hoje? Então, meu irmão, a Bíblia tem a solução para cada coisa, amém? Das nossas vidas. A Bíblia é um manual que Deus nos deu. E Ele nos conhece profundamente, porque foi Ele que nos criou. A gente tem um espírito, a gente tem uma alma, a gente tem um corpo. No nosso corpo, a gente às vezes pode estar cansados. Na nossa alma, às vezes a gente pode estar saturado, cansado também. Mas o nosso espírito, ele nunca cansa. O nosso espírito, ele é incansável. Ele não dorme. Nosso espírito não dorme. Então, nós somos criados por Deus, e Ele nos conhece profundamente. Então, Ele quer tratar coisas hoje. E é justamente sobre isso, sobre a perseverança que a gente vai falar. Amém? Amém. Vocês sabem, irmãos, a linguagem de Deus é fé, não é isso? Nós somos uma igreja da fé, um ministério da fé, e a fé é a linguagem de Deus, a fé é a nossa linguagem. E uma das coisas que a gente precisa entender com relação à fé é a perseverança. A fé, ela age na perseverança. E é importante, nesse caminho de perseverança, que a gente aprenda a se fortalecer no Senhor. Quando esses desafios chegam, quando o cansaço chega, quando o desânimo chega, a gente tem que saber como responder, irmãos. O crente tem que saber responder às circunstâncias da vida. A gente tem que abrir a nossa boca, se levantar e saber o que dizer quando essas coisas chegam. A gente não pode se conformar com o mundo, é isso que a palavra diz, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a gente tem que ter esse entendimento de como reagir diante das circunstâncias. Porque as circunstâncias vão vir, não é isso? O dia mau vem para o justo e para o injusto. O sol, a chuva, está aí para todo mundo. Mas nós temos recursos que o mundo não tem. E a gente precisa se fazer valer desses recursos. A gente precisa aproveitar. Viver na intensidade que Deus tem para nós. Para que a gente possa viver a melhor vida aqui nessa terra. E cumprir todo o propósito de Deus para nós. Amém? E lá nessa segunda parte de Gálatas 6:9 diz, se não desfalecermos. O desfalecer é realmente chegar na derrota total, na perdição. Deus não quer que a gente chegue a esse ponto, amém?
Deus, Ele tem a vitória para cada um de nós. Ele tem preparado uma vitória para cada um de nós. E a vitória não é só a vitória final. Não é vitória aquela que a gente vai receber quando a gente morrer e vai receber a recompensa. Não, a gente começa a viver a vitória aqui da terra. Porque nós vivemos de vitória em vitória. Amém. De vitória em vitória. De glória em glória. E Deus quer que a gente viva essa vida de vitória. A cada um de nós somos chamados para vivermos essa vida de vitória. Mas é para a nossa glória? É para o nosso próprio bem apenas? Não, é porque quando nós temos a vitória, nós glorificamos a Deus. Amém. Deus quer que você seja testemunha dEle. E como você vai ser testemunha se você nunca viveu uma vitória? Se você vive uma vitória com seus próprios braços, a glória vem para você. Mas quando você vê uma vitória, um milagre, coisa que o homem não poderia fazer na tua vida, é lá que Deus é glorificado. Amém. Aleluia, uma doença incurável na ciência do homem, que é só Deus que pode fazer, é lá que Deus é glorificado. Amém. Então Deus, Ele se glorifica, Ele é glorificado nessas vitórias. Então nós somos vitoriosos e Deus gosta de nos dar a vitória. Amém? Amém. Aleluia. Esse texto que fala, né, da gente... ao seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Então, assim, essa caminhada mesmo de perseverança, ela mostra que tem dois caminhos a tomar. Ou a gente desiste e desfalece, e é derrotado naquele objetivo, naquele sonho, naquele projeto de vida, ou a gente persevera e vai colher. São dois caminhos, não existe meio termo. Ou a gente persevera e ganha, ou a gente desiste e perde. Isso é meio óbvio, né? Eu sei disso. Mas quando eu estava ali no louvor, o grupo de louvor foi muito inspirado. Essa última canção, Grande é o Senhor, é uma canção que tocava muito na época em que eu recebi o meu chamado missionário. E eu lembro que eu tinha aquela percepção no meu espírito, aquele pacote, né? Que você sabe, mas não sabe. Você sabe que o negócio é grande, mas você não imagina até onde vai, porque a sua cabeça não consegue acompanhar. E cada vez que eu cantava isso, Grande é o Senhor, eu tenho sempre uma imagem na minha cabeça, eu sentada lá no Rio de Janeiro, cantando essa música, olhando para o mar, e aquela percepção do que Deus ia fazer na minha vida. E hoje, cantando isso, eu me lembrei, e o Senhor subiu no meu coração essa palavra, né? Os sonhos que Ele coloca no nosso coração, os desejos que Ele coloca no nosso coração. Eu sei que aqui existem pessoas que são daqui de Portugal, existem brasileiros que estão aqui. Independente de você ter se mudado de continente ou de você estar aqui, com certeza tem sonhos no seu coração. Com certeza Deus te falou que coisas iriam acontecer. Ou você teve desejos que você quis para a sua família, para a sua vida. E o Senhor, Ele está te lembrando hoje. Ele quer que você traga a memória, que você pare de olhar as circunstâncias que estão limitando o seu pensamento e os seus sonhos, e que você volte a sonhar como Ele, que é grande. Deus, Ele é grande. E os sonhos dele são sempre grandes. E o Senhor não quer que você chegue no final da sua carreira, no final da sua vida, olhe para trás e não veja esses sonhos realizados. Ele quer que cada um dos sonhos que Ele colocou no seu coração, eles sejam realizados. E hoje Ele quer te dar uma dose a mais de força, para que você continue perseverando. E que você acorde e se lembre quem você é. Que você acorde e se lembre qual é o propósito que Ele tem na sua vida. Que você acorde e se lembre qual é o chamado que Ele colocou dentro de você e as promessas que Ele fez para você. Porque Deus, Ele é fiel e Ele não muda de ideia. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. O que Ele disse vai acontecer, se nós perseverarmos. Se não desanimarmos. Amém? Aleluia. E Deus tem um sonho para você. Quando Ele te formou,
Ele já te projetou. Desde o seio da sua mãe, desde o ventre da sua mãe, Ele já criou você com um plano. Deus não criou você como um plano B, mas é aquele plano original, aquele Amém. plano perfeito. Amém. Ele te criou com tanto amor e criado para aquele, você foi projetado para cumprir um plano. Então você é um projeto de Deus. Deus tem sonhos para você. E você tem que ousar sonhar os sonhos de Deus. Ouse sonhar os sonhos de Deus. Tire da tua cabeça que às vezes você pensa, eu sou pequeno demais, eu não posso. Se Deus te diz, você pode, então você pode. É isso que eu aprendi com a palavra. Se a palavra diz, você vai impor as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Então, eu ouso obedecer a palavra. Quem sou eu para não obedecer a palavra? Você pode vencer, você é mais que vitorioso. Quem sou eu para dizer que eu sou perdedor? Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Ouse sonhar os sonhos de Deus na tua vida. Aleluia. Deus tem um propósito para cada um de vocês. Aleluia. E vocês estão aqui com um propósito. Isso é muito importante, guardar sempre claro diante de você a visão. A visão. Tem uma passagem da Bíblia que diz, escreva a visão. Como se alguém estivesse correndo e pudesse ler essa visão. É como se fosse no outdoor. É como se tivesse um painel de LED imenso como esse aqui. E a visão escrita ali. O teu propósito, o teu chamado. Não se esqueça nunca disso. E isso vai te ajudar a perseverar. E chegar até o final. Amém? Irmãos, quando Deus nos chamou para a França, a gente tinha uma vaga ideia do que Ele queria fazer. Mas é tão interessante porque ainda hoje a gente se surpreende muito com o que Ele faz. Porque a gente se conhece, né? Cada um se conhece a si mesmo, né? E a gente sabe das nossas limitações. Nós sabemos tudo aquilo que a gente teve que vencer para chegar. E o Senhor sempre nos ajudou. Existiu muita graça, muito favor. A unção nunca faltou, provisão nunca faltou. Se a gente fosse contar todos os testemunhos de provisão, de graça, de portas abertas, a gente ia passar muito tempo aqui. Porque Deus se manifestando em cada pequena coisa, mas a gente sabe de onde a gente saiu. Eu sei quem eu era. Eu era uma menina pobre de Guarulhos. Imaginar um dia estar em Paris era um absurdo. Mas a gente só acreditou. E eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, como é o nome dele? Que tem um elefante que tem um mini mundo que fica dentro de uma gotinha. E ele fica cuidando daquele mini mundo. Quem sabe o nome do filme? É muito bonitinho, é um desenho animado. E, na verdade, aquele elefante, por causa da audição dele, Horton, ele, por causa da audição dele, ele consegue escutar o mini mundo. Porque ele tem uma audição muito boa. E o mundo é muito pequenininho, mas dentro daquele mundo tem um mundo. É um mundo. E tem mini seres que estão lá. E vocês sabem, os sonhos de Deus, eles são um pouco como essa história de Horton. Se a gente fica com a orelha bem afiada, como aquele elefante, a gente consegue escutar esse mini mundo que Deus está gerando dentro da gente. São vidas que estão sendo geradas, são sonhos, são projetos que Deus quer cuidar. Ele confiou nas nossas mãos, Ele confiou nas suas mãos. Hoje, quando a gente olha um pouco o que Deus está fazendo na França, quando a gente para olhar, a gente sempre chora. Especialmente eu, porque eu sou muito chorona. Porque a gente vê assim, o resultado do que Ele fez. Não é o que a gente fez, não. É o que Ele fez através de nós. Mas é tão lindo ver as consequências da perseverança e da obediência. Assim, a única coisa que a gente tem que fazer, irmãos, é obedecer. É não desistir. Não desistir.
A gente podia ter desistido muitas vezes, porque circunstâncias sempre vieram, mas nunca foi uma opção para a gente. Nunca. Nunca. Como é que a gente vai desistir? Como é que a gente vai desobedecer Deus? Não dá para desobedecer. Tem que ser doido para desobedecer Deus, não é? Não dá para desobedecer o Senhor. E Ele colocou dentro de você sonhos e projetos. Ele colocou dentro de você pessoas, vidas estão sendo geradas, pessoas que só você vai alcançar. Minis e grandes mundos dentro de você sendo gerados pela palavra de Deus, por aquilo que Deus projetou. E se você continuar, só não desistir, só continuar firme, avançando, perseverando, essas coisas vão acontecer. Elas vão acontecer. Amém? E talvez você pergunte, é muito complicado? Não, é simples. É apenas obedecer. Obedecer a palavra. Obedecer a palavra. E lá em Efésios 6:10 diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais. Então, sede fortalecidos. É uma ordem que a gente seja fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é fortalecidos na nossa própria força, não é fortalecidos na nossa própria inteligência, mas é fortalecidos no Senhor. E como que a gente é fortalecido no Senhor? Primeiro é obedecendo a palavra. Então a gente tem que conhecer a palavra. E a palavra é viva. A palavra que a gente comeu ontem, que a palavra é como maná, não é? É um alimento diário. Então a palavra a gente tem que comer ela, a gente tem que degustar ela, a gente tem que se fortalecer na palavra. A gente tem que estar sempre lendo essa palavra, porque ela é viva. Um versículo que você leu ontem, se você lê hoje, numa nova circunstância que você está vivendo, já é diferente. Traz revelações novas para você. E lá quando você descobre essa revelação, quando o rema vem na sua vida, lá você é fortalecido. Você é encorajado. E você ganha novas forças para poder avançar. Vocês sabem, a palavra restaurante, na verdade é uma palavra que vem do francês, que é restaurant, que lá no século XV, eles criaram, não existia restaurante. Então eles criaram um local onde eles faziam uma sopa, um tipo de sopa. E essa sopa era para restaurar as forças. É para restaurar as forças. E isso se espalhou por todo o mundo. Então, a gente quando chega a essa palavra, você pede ao Espírito Santo, restaura-me, restaura as minhas forças. E é você que tem que abrir a sua palavra. Não é Deus que vai pegar a sua mão e vai abrir a palavra para você. Não, lá ele fala, fortalecei-vos. É um ato voluntário. Sejam fortalecidos, sede fortalecidos. Então é para você se fortalecer. Deus ele vai fazer a sua parte, mas você também tem que fazer a sua parte. Amém? Amém. E realmente, quando a gente fala de avançar com o Senhor, de ver as maravilhas de Deus se cumprindo, a gente imagina muitas coisas espetaculares, né? E é verdade que a gente vai ver algumas coisas espetaculares. Mas, irmãos, fazem 14 anos que nós estamos aqui na França, que nós estamos lá na França. Nesses 14 anos, nós vimos muitas coisas extraordinárias. Mas a maior parte do tempo eram coisas simples da vida. E o problema é que às vezes a gente perde o extraordinário de Deus porque a gente não faz atenção nas coisas simples da vida. Porque a perseverança, ela está amanhã. Hoje aqui é fácil perseverar, irmãos. Essa unção coletiva que está aqui é muito boa. É muito fácil levantar as mãos, receber da palavra, orar. A gente não tem nem que fazer força para orar. Fecha o olho e já está lá no 7º céu. Não é assim? Mas amanhã, quando você estiver na sua casa, quando você estiver indo para o seu trabalho, que
tiver toda a zoeira em torno de você, o barulho, as crianças, a escola, o trabalho, o transporte, a conta para pagar, é aí que a gente tem que perseverar. Nas coisas simples da vida, no dia a dia, mantendo firme aquilo que nós recebemos aqui. Mantendo firme a boa confissão da palavra, mantendo a mente no lugar certo, sabendo responder o diabo, sabendo responder doença, sabendo responder falta, não deixando sair da nossa boca nenhuma palavra negativa, mas confessando a palavra, tomando autoridade sobre as circunstâncias. E isso, irmãos, isso é muito simples. Isso é o dia a dia, é como a gente anda, é como a gente pensa, é como a gente fala. E hoje a gente está falando desse tipo de perseverança. É uma perseverança que gera frutos poderosos, mas ela mesma, ela é muito simples. Mas ela é vital. Ela é vital. Nós precisamos mudar nossa maneira de pensar, de falar e de agir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, até chegar ao domingo. Não adianta perseverar só no domingo. Amém? A gente tem que aprender a mudar de atitude, a realmente andar de acordo com a vocação para a qual nós somos chamados. Como diz o apóstolo, temos que andar de acordo com a vocação. Temos que andar como crente e não como incrédulo. Amém? É isso que vai fazer a gente avançar. Eu queria ler Efésios 6. Efésios 6, do versículo 11 ao 18. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Aqui a gente percebe o quê? Existe uma atitude que a gente tem que tomar, que é realmente de estar se revestindo com a consciência de que existem lutas que nós deveremos enfrentar, porque o nosso adversário ele não está feliz com a gente, graças a Deus. Se ele estiver feliz com a gente tem um problema, né? Então ele não está feliz com a gente, amém? Aleluia, espero que ele esteja com muita raiva de você. E ele vai tentar realmente trazer coisas e circunstâncias, mas vocês sabem, a maioria das vezes, é exatamente o que diz o livro de Provérbios, são as raposinhas que vêm comer a vinha. A gente fica esperando, quando a gente lê esse texto, uma batalha espiritual, né? Que vai vir aquele demonião grande, vai aparecer na nossa frente, ou com uma doença muito ruim, ou com uma tempestade que vai derrubar a casa. Mas a palavra fala das raposinhas, circunstâncias, pequenas circunstâncias, que vêm para nos distrair, para roubar a palavra que foi plantada dentro da gente. E a gente tem que estar pronto para esse tipo de circunstância na vida e saber que a gente não pode ficar distraído com essas coisas. Uma das maiores armas do diabo hoje, nessa geração, são as distrações. E a gente está cheio, né, gente? Gente, isso daqui. Meu Deus, que distração terrível. A gente pode passar horas no celular e esquecer de orar quando vê o dia já acabou. Você não orou, você não leu sua Bíblia. E às vezes são distrações ruins também. Aquele problema que vem aqui, aquele probleminha, probleminha. Quando você vê, você só está apagando fogo.
E aí a palavra fala que a gente tem que se revestir e saber como responder essas coisas. Se colocar numa posição onde o diabo não tem mais acesso, onde ele não pode mais nos distrair, porque a gente não se deixa distrair. A gente aprendeu a andar atento, a ficar atento e saber qual é a nossa posição. Amém? Então, a gente conhece, né, que o diabo é sempre a mesma coisa. Desde que o diabo é diabo, ele vai usar sempre os mesmos estratagemas, a mesma forma, da mesma forma que o diabo, ele fez com que Adão e Eva caísse, ele não inventa nada, ele não é criativo. É da mesma forma de há 6.000 anos atrás, né? Então, o diabo, ele não é criativo. Então, a gente, mesmo se ele nos conhece bem, a gente já conhece muito bem ele também. A gente já sabe como que ele trabalha, né? Ele vem, ele começa a jogar pensamentos na nossa cabeça. Então, ele começa a enviar pensamentos, e você sabe, o pensamento é algo que você não pode controlar, né? Você não pode chegar, não tem uma chavinha que liga e desliga aqui, né? Fala, agora eu não quero pensar em nada. Algumas pessoas têm essa chavinha, né? Conseguem lá desligar totalmente. Mas a maioria das pessoas não tem essa chavinha, né? Não tem a caixinha do nada, como o pessoal fala. Mas então, a gente sabe que os pensamentos, a gente não consegue fazer com que eles parem. E vocês sabem, tem pensamentos que vêm de nós mesmos, são pensamentos nossos. Tem pensamentos que vêm mesmo da parte de Deus, é o Espírito Santo querendo nos comunicar algo. Tem pensamentos que vêm da comunicação externa, coisas que você lê na internet, na televisão, no outdoor. Então, todo mundo quer atrair a tua atenção. Todo mundo quer atrair a tua atenção. Porque você é valioso. Você é valioso. E todo mundo quer um pouquinho do seu valor, um pouquinho do seu tempo, um pouquinho da sua atenção. E Deus, Ele quer a melhor parte da gente. Ele quer que a gente esteja concentrado nele. Ele quer que a gente guarde o nosso coração. Kenneth Hagin, ele falava assim que o pensamento é que nem aquela ave que sobrevoa a tua cabeça. Você não pode impedir ela de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir ela de fazer um ninho sobre a sua cabeça. Então você tem o poder de espantar esses pensamentos. Se tem um pensamento que você, com a ajuda do Espírito Santo, você discerne que não é um pensamento bom, pare de pensar nele e comece a pensar em outra coisa. Porque para controlar esse pensamento, você tem que pensar em outra coisa. Pensar em coisas boas. A palavra fala em tudo que é bom, tudo que é louvável. Pensei nisso. Então a gente tem que procurar sempre coisas boas para estar pensando. Lendo a palavra, se enchendo da palavra. Assim Deus vai poder comunicar com o nosso espírito. Amém. Aleluia. Você é o dono do seu jardim. Você é o guardião do seu jardim. Deus te confiou um jardim. Ele quer que você cuide desse jardim com todo cuidado. Porque você é valioso. Você é valioso. Cuide desse jardim com amor, com carinho. Amém. E quando a gente vê nesse texto de Efésios, né, a armadura de Deus, que um resumo, a gente vai fazer um resumão aqui, é a palavra de Deus, irmãos. Né, o escudo da fé, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A justiça, a couraça da justiça, a justiça de Deus, ela veio através de Jesus Cristo na nossa vida, amém? Capacete da salvação, pensamentos de salvação, sabendo quem nós somos, aquilo que nos pertence, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que nós podemos, de uma forma mais agressiva, ao invés de receber, você está atacando as circunstâncias, declarando a palavra. Então, você se protege, você protege o seu pensamento, você protege o seu coração, e você declara a palavra, é a espada que vem ali, desfazendo as obras do diabo. Então, esse trabalho de comunhão com a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, Ele mesmo, ele é muito importante. Isso vai nos alimentar, vai nos transformar.
E essa comunhão, ela tem que ser diária. Se você não tem condições de estudar muito a palavra, você tem condições de ouvir a palavra. Que seja pregações, que seja a leitura da própria... Hoje, graças a Deus, nós temos tanto recurso tecnológico. Mas não alimente sua cabeça só com coisas banais. Alimente a sua cabeça com as coisas celestiais. Coloque dentro de você essa palavra que vai te proteger, que vai te deixar... No dia mal, você vai estar pronto. Porque, irmãos, o dia mal chega, mas a gente tem que estar pronto para o dia mal. A Bíblia diz que o homem que constrói a sua casa sobre a rocha... Existem dois homens. Um constrói sobre a rocha e o outro constrói sobre a areia. Aquele que constrói sobre a areia, eu sempre achava que era Jesus, né? Aceitar Jesus. A gente cantava a musiquinha, não construa a sua casa na areia. Quem conhece? Não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade vai a derrubar. E aí, eu achava que isso era aceitar Jesus. Mas quando você olha o texto, o que é isso? Aquele que escuta a palavra e coloca em prática é o homem que construiu sobre a rocha. Aquele que escuta e não pratica, ele construiu sobre a areia. Então, quando você recebe uma palavra e você começa a praticar, a sua casa fica firme no dia mau. Você sabe como reagir. E a gente está falando do que hoje? De perseverar, não é isso? É o ato de ficar firme para poder avançar. Isso é importante, irmãos, ficar firme para poder avançar. E para ficar firme, nós precisamos estar conectados com a palavra, conectados com Deus e com o seu Espírito. É a simplicidade do dia a dia mesmo. Bíblia e oração. Bíblia, oração, adoração, oração em línguas, comunhão com o Pai. Eu sei que às vezes as pessoas não conseguem, né, vir à igreja durante a semana, mas Deus está em você, irmão. Ele está dentro de você. Você pode acessar essa palavra que está dentro de você, porque o Espírito está dentro de você. Então, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia e seja fortalecido, para que você fique firme e possa perseverar. Porque o diabo está querendo te fazer um homem, como diz a palavra, aquele homem que não é firme em nada, que é como as ondas do mar. Vai e vem, vai e vem. O que a Bíblia diz? Não pense esse homem que ele receberá do Senhor alguma coisa. Hoje nós estamos falando de perseverança, ficar firme, sendo pessoas inabaláveis, que não mudam de atitude. Que não é uma pessoa aqui no domingo e amanhã é outra, lá no trabalho. Pessoas firmes, que podem avançar simplesmente porque eles são firmes, estáveis, inabaláveis. Que não mudam de atitude, não mudam de palavra, não mudam de pensamento. Inabaláveis, baseados numa palavra, que é a palavra de Deus. Amém? E um grande exemplo de perseverança que eu vejo na minha vida é meu próprio pai. Né? É uma pessoa assim que há anos ele se levanta às 5, 4 horas da manhã, ele está sempre lendo lá os mesmos livros, o nome de Jesus, a autoridade do crente, e às vezes eu chegava para ele, pai, mas você já não leu esse livro tantas vezes, né? E ele fala, mas é porque eu gosto de ler essa mesma palavra, esse mesmo livro, para que aquilo saia da minha cabeça e entre no meu coração. Porque no momento que eu tiver que tomar decisões, então eu vou saber tomar a boa decisão. Vai ser automático, eu não vou nem precisar pensar. Então, a gente tem que ser como aquela esponja que absorve todas as coisas boas da palavra, absorve a palavra de Deus. Porque quando o dia mau ele vai chegar, ele vai fazer pressão. O que vai sair dessa esponja? Vai sair a palavra. Vai sair a palavra. Não vai sair besteira. Não vai sair maldição. Não vai sair palavrão. Não, vai sair a palavra de Deus. E Deus quer que nós sejamos como esta esponja. Uma esponja cheia da palavra. E vocês sabem, a gente toma quase 30 mil decisões por dia. É muita decisão. Que roupa que eu vou colocar hoje? Que sapato que eu vou colocar hoje? Que comida que eu vou fazer hoje? Aonde que eu vou? Né? Qual o ônibus que eu vou pegar? Então são muitas decisões
E a gente não tem tempo de parar para pensar, será que eu vou pegar esse ônibus ou vou esperar um pouco o outro? Não, se a gente tem essa palavra no nosso coração, vai ser automático, Deus vai nos guiar nas mínimas coisas. E é assim que Deus nos guia, estando cheio da palavra, e Ele vai nos mostrar, vai ser natural, porque o nosso espírito vai estar conectado com o Espírito de Deus. Aleluia! É simples, irmãos, é na simplicidade. O Evangelho é muito, muito simples. É para todo mundo. Amém. Porque se fosse exclusivo para uma classe de pessoas, Jesus não teria morrido por todo mundo. Mas Ele morreu por todos. Para que todos possam aproveitar do Evangelho. Do mais humilde até o mais sábio. E aquele que não tem sabedoria, peça a Deus sabedoria. A palavra diz, peça a Deus sabedoria, porque Ele dá a sabedoria abundantemente. Vocês sabem, quando a gente passa tempo na palavra, a gente começa a ficar constrangida a ficar igual à palavra. É isso que muda na gente. E você começa a ler os evangelhos, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de ler calmamente os evangelhos. Eu vou ler Mateus, Marcos, Lucas, e aí você começa a ver como Jesus andava, o que Ele fazia, e você fica com muita vontade de ser como Ele. Você fica com muita vontade, vem uma admiração, um desejo, um amor por Jesus, e aí a gente começa a imitar. E além dessa comunhão com a palavra, irmãos, a gente precisa ter também a prática da oração em outras línguas. Porque isso vai tornar a gente mais sensível para essas muitas decisões que a gente vai ter que tomar, que às vezes você não tem tempo nem de pensar. A gente só sabe porque sabe que tem que ir ou para a direita ou para a esquerda, ou ligar para tal pessoa, ou parar para orar por alguém. Ou essas coisas, elas vêm realmente nessa prática da oração em línguas. Orando em línguas, a gente vai ficando mais sensível à voz do Espírito, a gente vai desenvolvendo intimidade. Isso não é para pastor, irmão. Isso é para todo crente. E quando a gente vê um enfermo, alguma pessoa que está doente no nosso trabalho, na nossa escola, vai ser fácil para a gente falar, você quer que eu ore por você? Porque para a doença, a resposta é cura. Você conhece a resposta, mas você está tão acostumado com a boa resposta que é essa que você vai dar. Amém? E isso é realmente nessa comunhão. Isso é para todo crente, irmãos. Nós fomos chamados para fazer discípulos de todas as nações, para impor as mãos sobre os enfermos, para expulsar demônios. Nós fomos todos chamados para isso e a gente precisa estar atento, acordado, não está distraído com as coisas do diabo, se revestindo realmente da armadura de Deus, da palavra, da comunhão com o Espírito, para a gente saber como reagir no nosso dia a dia. A gente está ensinando evangelismo, né, lá em Lisboa. E tem sido muito bom. Uma das coisas que a gente lembrou, depois de muitos anos, é que a gente se conheceu no evangelismo. Quando a gente tinha 15 anos. Então, irmãos, o evangelismo funciona, amém? Mas rever essa matéria também despertou na gente esse desejo de ver pessoas salvas. Porque a gente está no pastoreio há bastante tempo, então a gente fica ali cuidando das pessoas, né, que estão chegando. Mas todos nós somos realmente chamados para sermos testemunhas, né? E uma coisa que a gente tem falado vocês já imaginaram se cada um aqui, hoje, ganhasse uma pessoa para Jesus? A igreja ia dobrar. Aleluia. A gente ia ter um problema muito bom, né? Porque estarmos despertados para o chamado, sabendo o que a gente está fazendo aqui. Amém? E eu acho que a gente deveria estar orando com vocês. A gente tem essa direção mesmo, a gente está fazendo isso agora. Tem mais alguma coisa, Rony? Não, então, assim, realmente, guardem o propósito. Porque Deus quer que vocês, hoje, tenham uma visão mais clara do teu chamado. Porque vocês sabem, a águia, ela não vai ficar
olhando no chão ali, procurando comida. Não, a águia olha longe, olha longe. Então você tem que ter essa visão de águia. Qual que é o teu propósito? Qual que é o teu chamado? A galinha, ela fica ciscando ali, né? Pega um aqui, pega outro ali, fica procurando comida. Ela não olha para cima, ela só olha para o chão. Mas Deus quer que você olhe para frente, como a águia. Como a águia. Por que você está aqui nessa nação? Qual o teu chamado? Qual o teu propósito nessa vida? Porque quando a gente encontra o nosso propósito, a gente se torna feliz. Tem um pregador que diz que o segundo dia mais feliz da vida dele, o primeiro dia é quando ele nasceu, o segundo dia é quando ele encontrou o propósito da vida dele. Então, quando nós encontramos o nosso propósito, nós somos plenos. Então, Deus quer que você seja pleno. Deus quer que você tenha uma vida e uma vida em abundância. Não uma vida em migalhas. Ele quer que você tenha abundância de vida. Amém. E crente, a vida do crente é a vida mais feliz. A vida mais feliz que você pode imaginar na terra. Amém. Não existe rotina. Não existe... a gente nunca está emburrecido com as coisas. É sempre novidade. Tem que viver em novidade de vida. Amém? Então a gente queria orar por você. Você que tem sentido assim, que chegou um tempo novo na sua vida. Uma nova estação chegou. Que tem alguma coisa assim que está mudando e você ainda está naquela estação antiga. Você sabe quando chega o verão? Se você ainda está com aquela roupa de inverno, você está sentindo incomodar. Você está sentindo que você está fora do teu lugar. Então, é hoje que o Senhor quer trabalhar na tua vida. Hoje o Senhor quer te dar uma roupa nova. Uma roupa apropriada para a estação que você está vivendo hoje. O Senhor quer que você, exatamente, tenha um óleo fresco. Uma nova unção na sua vida. Aleluia. A gente está falando de perseverar, de avançar. Então tem disponível aqui hoje. Amém? Esse óleo fresco mesmo. E